tudo bem? Voltamos para mais um episódio do nosso podcast Além da Missão. Muito bom ter você aqui com a gente. E hoje a gente vai falar de educação. A gente vai falar de educação adventista, a gente vai falar de missão e a gente vai conhecer um pouquinho da realidade da educação adventista ao redor do mundo. A gente está aqui no palco do nosso stand, na Assembleia da Associação Geral, que é a maior reunião de adventistas ao redor do mundo. E o meu convidado é muito especial, o pastor Sócrates Quispe. Hoje ele é diretor associado da educação adventista para o mundo todo, mas ele tem uma área de atuação, assim, uma geografia, que é onde ele trabalha, que a gente vai conversar daqui a pouco. Tudo bem, pastor? Tudo bom, Anne? Obrigado pelo convite. E estamos aqui apenas para conversar sobre educação e missão. É isso. Então, assim, se você assistiu o outro episódio, você viu que a educação está muito conectada com a formação de missionários. Se você não assistiu, recomendo, tá aqui no nosso canal, então vai lá procurar o episódio que a gente falou sobre missão e os jovens, que foi muito legal. Então, pra gente começar, pastor, faz uma oração pra gente? Oramos. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado porque temos este momento de diálogo para poder conversar sobre a importância da educação na missão. E nós apenas queremos compartilhar experiências que permitam inspirar aos colegas, aos amigos, para que possam investir na educação e assim cumprir a missão. Pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, antes de você ser diretor de educação numa sede administrativa, você já era da área acadêmica, né? Já era um pesquisador. O que te levou para a educação? O que te impulsionou a buscar a educação? A minha formação é da área de engenharia de alimentos. E eu estava focado muito na parte de pesquisa. Mas eu queria, talvez, aprender um pouco mais de como aplicar aquele conhecimento para inspirar os alunos, as pessoas. Então aceitei um convite para trabalhar na Universidade Peruana União como professor. E aí, quando fui aceitado como professor, eu me perguntava como poderia eu transmitir o meu conhecimento de uma melhor maneira. E comecei a estudar educação, no sentido de como aplicar os conhecimentos para que os alunos entendam. E aprendi um pouco de pedagogia, didática, e começou a minha paixão pela educação. E eu fui sendo professor universitário por muitos anos, até que finalmente a igreja me chamou para servir na área de educação, no departamento de educação da divisão sul-americana. É isso. Então, o pastor Sócrates, durante alguns anos, trabalhou no Brasil. Então, ele é peruano, mas podem ver que o português dele é ótimo. Então, trabalhou alguns anos no Brasil, na sede da divisão sul-americana, né, que é a sede administrativa da igreja para 8 países da América do Sul. E lá ele trabalhava muito com a área universitária também, né? Qualidade, pesquisa. Mas, pastor, como que isso, assim, uma pergunta bem pessoal agora. O que a educação adventista, para você, tem de diferente das outras redes de educação pelo mundo? Uma vez, quando eu estava numa universidade fazendo pós-doutorado, a colega que me acompanhava no processo do pós-doutorado, ela falou assim: Sócrates, por que você não fica aqui nessa universidade, onde você poderia ter melhor reconhecimento acadêmico? E eu falei assim: eu poderia ficar aqui. E ela disse: quem conhece as suas universidades? Não aparece no ranking acadêmico. Mas aí eu fiquei pensando, por que eu voltaria a uma universidade adventista? E eu falei: eu volto porque na minha universidade ensinamos a Bíblia. Então, quando a gente pensa em educação adventista, a gente pensa em outro tipo de formação. O mundo, sem dúvida, oferece muita possibilidade para você ser um bom profissional, uma boa pessoa. Mas quando pensamos na educação adventista, nós pensamos num futuro melhor, muito mais completo ainda. É nesse mundo onde teremos qualidade, excelência, boa formação, mas principalmente uma formação que nos permita chegar ao reino dos céus. Então, esse diferencial é fundamental quando a gente compara a nossa educação adventista e as demais educações ou propostas educacionais. Por isso, Ellen White, quando fala sobre educação, ele diz que a educação e redenção é uma coisa.
porque o fundamento é Cristo. Então, quando pensamos em educação adventista, pensamos em quê? Pensamos na Bíblia, em primeiro lugar, porque é o fundamento. Pensamos em Deus, porque Deus é o dono da educação. E pensamos numa formação com caráter semelhante a Cristo. E tudo isso nos permite olhar para a eternidade, para chegar aos nossos. Então, esse é o diferencial da educação adventista. Mas então você parece ter o seu propósito muito claro, né, do seu trabalho. Mas já teve algum desafio que te fez questionar isso? Com certeza. Quando a gente aceita um chamado para cumprir a missão, porque desse processo que eu falei, é tudo missão. Porque quando você olha para o mundo, você vê possibilidade de ganhar muito dinheiro. E eu estava focado em ganhar dinheiro antes de aceitar a educação adventista. Tem muitas propostas para fazê-lo. Mas quando você aceita a educação adventista, você aceita um chamado para a missão. Porque Deus comandou uma grande comissão de ir e fazer discípulos, ensinando e batizando. Então, quando a gente pensa em desafios, a gente aceita uma missão que questiona se seu trabalho realmente vale a pena ou não. Uma vez, quando eu estava servindo, né, dentro da missão, um chamado, eu olhava para mim, pintando a minha casa, porque precisava pintar a minha casa. Olhei para as minhas mãos cheias de pintura e falei, estudei doutorado, pós-doutorado para pintar casa? Porque quando a gente vai em missão, tem que cumprir muitas coisas que não espera dentro de um contexto que fosse normal. E me questionei, vale a pena esse chamado para cumprir a missão nesta área de educação? Mas eu lembrava que eu tinha um compromisso com Deus. E falei, vale a pena, porque quando você conversa sobre educação aos colegas, alunos, professores, você inspira e você motiva. Então as pessoas despertam para um sentimento diferente, acordam para um pensamento diferente. Então abraçam novamente esse ministério que é a educação. Então para mim, tem momentos que sim, nos questionamos sobre esse chamado, mas quando a gente pensa no objetivo final de inspirar, motivar as pessoas, a gente se anima novamente. É um compromisso diferente. Realmente é algo muito pessoal, né? É algo que tem que estar muito dentro de você. Mas agora você está aqui, né, nos Estados Unidos, na sede mundial da Igreja Adventista. Estava me contando um pouquinho antes da gente começar sobre o território que você atende, né? São vários... Temos o diretor de educação e temos diretores associados. E cada um cuida de uma região do mundo. Dá um pouquinho desse contexto pra gente, dessas regiões que você trabalha. Como já você falou, Anny, o Departamento de Educação tem 4 diretores associados. E nós nos dividimos o mundo nas divisões, para cada mais ou menos 4 divisões. Então, a minha responsabilidade é acompanhar a educação nos territórios da divisão interamericana, que vai do México até Colômbia e Venezuela, toda a Centro-América. Isso. Vai depois da intereuropeia, a divisão intereuropeia, que vai Espanha, França, Portugal, Alemanha, Romania, esses territórios. E a euroasiática, que é a Rússia e todos os países que estão embaixo da Rússia. E por falar português, acompanho também 2 países na África, Angola e Moçambique. Então, esse é o território que eu acompanho para cuidar da educação e também motivar para o cumprimento da missão. E a gente pode imaginar que a realidade da educação nessas áreas é muito diferente, né? E talvez por estereótipos a gente deve pensar assim, nossa, na Europa deve ser a melhor estrutura, a coisa mais avançada. É assim mesmo ou eu estou equivocada? Anny, quando você conhece as realidades e os países, você encontra muitas realidades de como opera a educação. Falo formas porque tem, primeiro, alunos, professores e estrutura, e também organização. Então, quando a gente pensa na Interamérica, tem uma realidade completamente diferente comparado com a Europa, África e Ásia, e os demais países também, e comparado com a América do Sul também. A Europa é um desafio para a Igreja Adventista. Nós temos na Europa apenas 7 faculdades, sendo que duas delas são reconhecidas pelo governo, os demais são seminários. Uma delas, por exemplo, não opera de maneira como a gente costuma ver nos nossos países. Uma opera de maneira muito particular. É uma instituição reconhecida, porém os alunos não estão presentes e somente se
encontram uma vez por semana e uma vez durante o ano, uma semana durante o ano. Não tem professores formalmente contratados, tipo um EAD, mas não tem professores formalmente contratados. São pastores dessa região que vão oferecer serviço para que sejam preparados. E o aluno não vai como estudante para uma formação específica, é apenas uma formação teológica. E a partir daquela formação é que a igreja enxerga alguém com capacidade e o chama para ser pastor ou para o ministério. Então, é completamente diferente. Não tem uma estrutura formal de uma universidade, não tem uma organização formal de universidade, é apenas uma igreja que tenta formar pessoas para que possam servir como missionários dentro dessa região. Se a gente for comparar com uma faculdade de teologia no Brasil, é completamente diferente, né? Que é praticamente ensino em período integral, estágios e toda uma formação completa. Mas as realidades são diferentes, as necessidades são diferentes. Muito diferentes. Ontem a gente falava aqui um pouquinho, né, no outro episódio, sobre essa conexão da educação enquanto papel de formadora de missionários, né, especialmente a educação básica. Como que o Departamento de Educação tem visto isso e tem trabalhado e incentivado isso nas regiões que a gente pode chamar, quem sabe, de exportadoras de missionários? Como que está funcionando isso? Quando analisamos as orientações de Ellen White, ela claramente orienta que as nossas escolas devem formar missionários. Isso é óbvio. E quando a gente olha para a proposta pedagógica da educação adventista, a proposta é holística, né? É a formação física, é a formação mental, é a formação espiritual e a formação missionária. Nessa olhar, a educação adventista tem trabalhado motivando primeiro os educadores, porque Ellen White fala assim, que o primeiro responsável para que essa dimensão seja real na escola é que o professor seja missionário. E para o professor ser missionário tem que entender a filosofia adventista da educação. Então, o nosso departamento organiza eventos, conferências para capacitar os professores para que eles possam entender a identidade adventista, a filosofia adventista e colocar no seu coração que eles devem preparar missionários. E assim, que esses professores possam propor currículos que possam também ter componentes de formação de missionários. Agora, depois que tudo isso acontece, a responsabilidade agora é enviar, né? Elevar pessoas para a missão. Então, nós temos um movimento muito forte nesse momento de instituições enviando missionários, principalmente à América do Sul. Estão enviando muitos estudantes, professores para territórios que precisam missionários. Por exemplo, eu tenho colegas do Brasil servindo em Moçambique. São reitor brasileiro, a sua esposa brasileira, e eles servem nesse território como missionários. E esse território precisa de uma atenção especial. E eu, quando visitei a instituição, eu percebi a mudança assim, da visão, a mudança em função da visão do missionário que leva a esse território. Mais organizada, mais cuidada, olhando as pessoas. Então, a gente tem estratégias que permitem que a educação adventista possa cumprir essa missão. E nos últimos anos, principalmente neste último ano, nós temos criado eventos regionais, chamado Educating for Mission, ou Educando para a Missão, onde temos motivado os nossos reitores, diretores de educação, para que eles possam motivar ainda mais esse cumprimento da missão, possam intercambiar pessoas, possam enviar pessoas para o mundo e também as outras estar receptivas para essa missão. Então, estamos criando toda uma série de elementos que possam cumprir aquilo que ele já colocava como orientação profética. Maravilha. E a gente sabe também, como a gente falou, as realidades são diferentes, né? A infraestrutura é diferente, tudo é diferente. E existem escolas ao redor do mundo que precisam desses missionários, né? Se a gente andar um pouquinho aqui pelos estandes que estão só nesse espaço, a gente vai ver missionários brasileiros, argentinos, peruanos, em diversas partes do mundo, trabalhando com a educação, seja literalmente dentro de uma escola adventista ou usando a educação para abençoar outras pessoas, em campos de refugiados, em países talvez mais fechados, enfim. Mas como que funciona?
Conta pra gente um pouquinho de como são essas escolas, né? Nesses países, quem sabe África, Ásia, que não tem estrutura. Como é que é? Eu vou contar apenas uma experiência da minha primeira visita para a África. Eu cheguei para o Departamento de Educação na Conferência Geral 2023 e me convidaram a visitar uma faculdade na África. E quando chegamos na universidade, eu fiquei impressionado, primeiro, pela vontade da pessoa desse território de querer se superar, de querer ser diferente. Então, tinha muitos alunos na faculdade. Mas quando visitamos as estruturas, a gente encontrava que a estrutura tinha muita pouca qualidade em termos do que a gente conhece. Entramos na cozinha e as pessoas cozinham com lenha, né? E se a gente olha em questão de qualidade, né, do cuidado em relação à limpeza, à higiene, não tinha, porque era tudo com o mais básico que tinha, né? Mas as pessoas cozinhavam com uma alegria assim diferente. E os alunos passavam e pegavam a comida que eles preparavam, o mais básico que podiam, e comiam tudo isso. A gente entrou no internato. Internato, olhava para o internato, roupa pendurada por todo lado. Entramos para os quartos do internato. Eram aquelas camas, né? Eram, né? Beliches. Os colchões pequenos assim, né? Ou a base, aquelas que eram com metal, né? Mas estava cheio. Alguns desses têm centenas e centenas de alunos. Essa universidade, no internato, tinha 1.000 alunos. Só no internato? Só no internato. Estava cheio. Porque para essa região, a educação é a única forma de conseguir alcançar um nível diferente, de mudar de vida. Então, quando a gente olha esse cenário e compara com nossa realidade que a gente conhece, compara apenas com a Fama, por exemplo, aquele novo internato que inauguraram. Uma maravilha, uma beleza incrível. Ele está falando do nosso novo internato. Na verdade, não é um internato novo, mas com estruturas novas, né, recém-inauguradas, da Faculdade Adventista da Amazônia, que fica lá no estado do Pará, próximo ali da capital, Belém. E você compara com essa estrutura e diz como assim podemos oferecer esse tipo de serviço. Mas, para essa realidade, é o melhor que tem. E por isso tem muita gente que vai para esse lugar. Então, quando eu converso com os colegas, né, de diferentes territórios, falo assim: se vocês fossem para esses territórios, vocês realmente entenderiam o que significa missão. Porque naquele território tem professores, tem administradores, tem pessoas que vão e oferecem serviço porque pensam que essa é a forma de cumprir a missão, atendendo aquelas milhares de pessoas. Porque a única forma que eles têm de poder sair da realidade que eles têm é por meio da educação. Então a missão está servindo à educação. E muitas vezes plantar uma escola, uma faculdade em um lugar como esse significa literalmente salvar a vida de uma pessoa. Com certeza. É poder dar a oportunidade de ela comer. Com certeza. Não é no sentido figurado, não né? Não é literalmente a pessoa ter a oportunidade de se alimentar, de ter um lugar seguro para dormir. Com certeza. Ou de uma criança, né? No caso de uma escola, que não é um internato. Mas é a possibilidade que ela tem de ter atenção. Às vezes de tomar um banho com um pouco mais de estrutura. E é uma disparidade grande com outras partes do mundo, né? Não só a América do Sul. Com certeza. Né? Mesmo alguns países da Ásia que podem não ter uma presença adventista significativa, mas tem uma situação financeira melhor, vão oferecer estruturas melhores, né? Uma vez eu estava conversando com um missionário brasileiro, eu não sei se ele ainda está, porque isso já faz um tempo, mas que ele estava em Bangkok, que é uma cidade asiática, né? Mas riquíssima. E que os alunos da escola adventista ali eram filhos de pessoas muito ricas, de empresários, de políticos e tudo mais. Então a necessidade deles não era do missionário ou de uma estrutura que desse o básico, mas era de alguém que apresentasse Jesus. Claro. Que desse um estudo bíblico. E que conseguisse, porque é uma cultura que não conhece Jesus. Claro. E não sabe que precisa dele. Como é que você apresenta algo para alguém como uma necessidade que a pessoa não vê como uma necessidade, né? Ou como uma atenção, como um carinho. Então são realidades muito diferentes. Muito diferentes. E mesmo assim, Anny,
independentemente da realidade financeira de cada país ou cada território, a missão é cumprida, porque a missão é comunicar o Evangelho. E o Evangelho é comunicado de várias maneiras, né? Pela palavra, pela ação, né? Pelas coisas que a gente faz. Então, a educação, ela tem essa possibilidade de comunicar o Evangelho de maneiras que talvez seja difícil comunicar se fosse uma igreja. Então, a educação é aceita. Inclusive, quando a gente vê essas estatísticas, a grande maioria, a maior porcentagem de pessoas não adventistas estão nas nossas escolas. Porque Sim. eles acreditam numa formação com valores, principalmente. E se a gente aproveitar essa possibilidade, ou essa realidade, né, para comunicar o Evangelho, já é um grande ganho. Né? Uma grande oportunidade, né? Porque essas pessoas já estão dentro da nossa estrutura porque querem. Claro. Por isso um colega dizia assim, que a educação adventista é a maior campanha evangelística que tem a igreja. Nós temos 2.330.000 alunos em toda a rede de educação adventista. Dessa quantidade, mais ou menos 60-70% não são adventistas. Então imagina esse volume que cada dia vem à tua escola para receber uma formação, não somente conhecimento, mas também na formação bíblica, teológica, para o reino dos céus. Então, nós temos realmente uma possibilidade de cumprir a missão diferenciada. Sem dúvida. E a gente está falando muito aqui de sair, de ir para outro país, outro continente, etc. Mas a gente pode fazer missão onde a gente está. Com certeza. E é papel da escola. Fazer missão onde está. Impactar a comunidade em torno da escola, na cidade. Se a gente for usar Brasília, por exemplo, como referência, né? Capital do Brasil. A gente tem escolas maiores, escolas menores, mas a maioria são escolas grandes. Então, se a gente pega uma escola que fica numa região que é financeiramente bem resolvida, como é que a gente faz missão aqui? É só com cesta básica? É só com doação de livro? Como é que é isso? Como é que a gente aplica a missão aonde a gente está? Nós temos que entender que a missão é uma coisa muito completa. Abrange vários aspectos. E falei faz pouco, né? É comunicar, na verdade, esperança. E você comunica esperança de várias maneiras para a pessoa. Todos, no fundo, Anne, tem uma necessidade. Toda pessoa tem uma necessidade. E você pode fazê-lo através, por exemplo, de organizando um evento de promoção de saúde. Nesse momento, a saúde é uma questão muito sensível. E se você chega com mensagem de saúde, que nós temos, na verdade, os princípios mais completos de saúde para comunicar ao mundo inteiro, as pessoas vão aceitar. Se você tem pessoas sofrendo por questão emocional, psicológica, você tem essa possibilidade também de poder atender essas pessoas. Pessoas com necessidade espiritual, você também pode. Tem pessoas com necessidade material também. Então, a educação adventista tem essa possibilidade porque as pessoas vêm no teu local, na tua instituição, na tua igreja como escola, para receber esse tipo de formação, ou tipo de atenção, ou de cuidado, principalmente. Então, a missão na educação pode ser cumprida de várias maneiras. Maravilha. Voltando um pouquinho no que você falou, né? De termos uma maioria de alunos não adventistas. Hoje a gente, por padrão, tem ali todos os dias um culto antes de iniciar as aulas, tem as famosas capelas, para quem já estudou na escola adventista, né? Sabe que a gente tem ali uma disciplina voltada para o ensino religioso. Como é que a gente coloca e tira isso da teoria para a prática? Falando assim, temos professores, funcionários. Como é que faz isso? De não ser, é apenas mais uma disciplina ou mais uma obrigação da escola para esses alunos e mostrar realmente Jesus para essas crianças e para os pais. Quando a gente fala de negócios, fala de proposta de valor. A nossa proposta de valor como educação adventista está justamente nesse ponto. Nós temos que ser pessoas muito espirituais para realmente levar esse princípio de maneira prática. Na nossa educação nós temos um conceito chamado integração fé-ensino. Quando os teóricos falam sobre isso, falam de vários níveis de integração fé-ensino. Eu sou engenheiro.
Então eu tento levar isso para uma coisa muito mais prática. Eu vejo assim, nós temos uma macrointegração, e a macrointegração é que seu espaço físico tenha uma questão de colocar que você é adventista. Então, quando você coloca que é adventista, automaticamente você já está transferindo e comunicando a missão, porque o adventismo já por si é um nome forte. Lá na placa da escola. Na placa da escola. Tem que ser Universidade Adventista, Escola Adventista. Então já a pessoa sabe. E o pastor Ayrton tem uma frase muito bonita que fala assim: as paredes devem falar. Então, se as paredes falam mensagens cristãs, mensagens bíblicas, a pessoa já começa a sentir que está vivendo realmente, né, um diferencial, de maneira prática. A outra forma é a microintegração. Essa é a questão macro, a pessoa vê. A microintegração vai no sentido de que cantamos uma música cristã ao iniciar uma sala, oramos, né? A professor, ele coloca textos bíblicos dentro do seu ensino, faz comparações, né, da teoria conceitual com questões bíblicas, uma aplicação da questão bíblica. Essa é a microintegração. Dentro do currículo existem elementos bíblicos. Mas para mim, o mais importante, eu chamo de nanointegração. E você pode lembrar muito bem quando Ellen White falava sobre Paulo. Paulo estava indo para Roma. Teve um problema e aconteceu, e ela cita assim, que nesse momento as pessoas olhavam para Paulo e encontravam no rosto de Paulo o rosto de Jesus. Então, o desafio principal para os nossos educadores é que os alunos consigam enxergar ou ver nos professores o rosto de Cristo. Quando isso acontece de maneira prática, os alunos terão esse impacto completo, porque nós podemos ter macrointegração, microintegração, mas a nanointegração, que é uma questão profunda do coração, isso vai permitir que realmente podamos viver de maneira prática. Agora, tem muitos professores que vivem isso. E por isso os alunos se lembram dos professores, porque o professor cuida deles, acompanha eles, conversa com eles, se preocupa pela alimentação, pelo bem-estar emocional, espiritual, conversa com os pais. Então, eles veem quem? O rosto de Cristo na vida deles. Então, o desafio maior para a gente é que os professores e nós, como líderes, administradores, possamos refletir o rosto de Cristo. É um desafio, né? Pensando nos desafios da sala de aula, do dia a dia. Mas eu tenho duas perguntas ainda, antes da gente acabar. Mas a primeira é, você estava contando que você também foi professor, né? Antes de vir para essa área administrativa, você era professor. E eu imagino que você aplicava um pouco disso com os seus alunos. Tem alguma experiência que você se lembra dessa época? Com certeza. Os alunos, eles têm a capacidade, assim como todas as pessoas, de realmente entender e enxergar quem você é. Quando eu cheguei, depois de ter estudado tudo o que for possível, cheguei para ser professor. E eu perguntei, o que significa ensinar numa universidade adventista? Falaram assim, precisa você ter conhecimento, didática e integração com o ensino. Falei, beleza. Conhecimento eu tinha. Preparado na área de engenharia, doutorado, pós-doutorado. Didática não sabia, mas perguntava, como se ensina? Eu comecei a aprender didática, pedagogia. E falei, o que significa comunicar o mais importante, que é a questão da interação com o ensino, da comunicação da missão, do cumprimento da missão. Você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. Falei, beleza. E começou, né, o período acadêmico. Eu comecei a ensinar pela primeira vez. E eu sempre gostei de fazer as coisas bem. Então, eu queria sempre ter notas boas em tudo. Então, eu queria ter a melhor nota de avaliação na universidade como professor. Então, preparava os conteúdos, ensinava o melhor, e cantava e orava, né? E chegou ao final do semestre acadêmico, e eu esperava a avaliação dos alunos em relação a esses 3 pontos. Quando saiu a avaliação, eu tirei nota boa na questão de conhecimento, uma nota boa também em questão de didática, mas uma nota menor na questão de missão, integração com o ensino. E perguntava, mas se eu cantei, se eu orei, né, por que eles me avaliaram mal? O problema é que eu não tinha um conhecimento profundo, eu não tinha comunhão profunda com Deus. E eu conheço isso agora. Porque quando eu estudava na universidade, lá em Campinas, no Unicamp, eu me foquei muito nos estudos e menos na questão da espiritualidade. Então o aluno percebia assim, que eu poderia assim, repetir um versículo, poderia orar, mas a minha vida não refletia tudo isso.
era a nanointegração que eles não enxergavam em mim. Então, por isso, para mim, o desafio maior não está nas questões do conceito, não está na questão do ensino, está na questão da pessoa e do professor realmente aceitar e abraçar e ter aquela comunhão profunda com Deus e aceitar a filosofia da educação para que seja um professor diferenciado. Quando eu entendi isso, eu realmente voltei aos meus princípios e comecei a ler novamente, a ler Espírito e Profecia, a ler a Bíblia, a ter comunhão com Deus, e tudo mudou. Então, tudo isso me ajudou a entender que, na verdade, se você quer ser um missionário completo, no sentido de você servir a educação adventista, você tem que começar primeiro com uma comunhão com Deus. Aí depois começa a aparecer tudo demais, porque o demais é mais fácil. Mas uma comunhão com Deus demanda muita profundidade. E isso vale para todo mundo que está envolvido Vale. na educação, né? Vale. Se a gente quer estimular as nossas crianças, adolescentes, jovens a serem missionários, a gente também tem que discipular. Só que pra gente, a gente não pode dar o que a gente não tem. Não tem, com certeza. Né? Então, é cuidar da gente, é cuidar da nossa relação com Deus. E aí isso vai se refletir desde o diretor da escola até, que a gente brinca, né? A tia da faxina. Tudo. Todo mundo. Né? Geralmente as melhores pessoas são as tias da faxina. Com certeza. Mas, então, se a gente fosse amarrar tudo isso aqui, sintetizando a missão da educação em relação à missão. A gente olha assim, não, a missão da educação adventista é... Ok. A missão da educação adventista é levar pessoas para o reino dos céus. É matricular estudantes no reino dos céus. Agora, isso envolve uma série de processos. A minha visão de engenheiro é isso, né? Processos. São processos pedagógicos, são processos curriculares, são processos acadêmicos, são processos administrativos, são processos disciplinários, são todos processos que a gente tem que fazer. Mas, no fundo, todos eles estão orientados para cumprir a missão. Quando a gente consegue entender tudo isso, cumpre a missão de maneira diferenciada. O administrador, com a visão, cumprindo a missão é batizar. Temos que batizar. Temos que comunicar a palavra, né? Temos que comunicar a identidade adventista. E formar os missionários para que eles, entendendo esses princípios, comecem agora a sair para os territórios. Porque eu fui educado na educação adventista. Fui administrador na educação adventista no Peru. Fui para a divisão sul-americana. Sair de um território para outro já é fazer uma missão, porque você está saindo do território para poder comunicar agora essa mensagem para outros territórios. Sai para outro território mundial. E você agora chega para outros níveis. E você comunica aquilo que você aprendeu no mais básico. Que os processos devem orientar para o cumprimento da missão. Então, quando você pergunta, a missão é salvar pessoas e levar as pessoas para o reino dos céus. Se a gente fizer isso, nós temos a plena segurança. A gente lembra, João capítulo 3, Jesus com Nicodemos. Disse a Nicodemos, você pode saber de tudo, preparado em tudo, conhecimento em tudo, ter a melhor pedagogia, a melhor instrução, a melhor universidade, mas se você não se batiza na água e no Espírito, você não entra no reino dos céus. Então a missão da educação adventista é justamente fazer isso. Maravilha. Muito obrigada, pastor Sócrates. Foi muito bom entender um pouco mais da realidade da educação ao redor do mundo. Amém. E principalmente relembrar o que significa isso, né? Amém. Qual é o nosso propósito aqui. Você que está assistindo com a gente, muito obrigada, muito obrigada. A sua missão é compartilhar esse vídeo para mais gente. A sua missão é hoje, vamos pensar aqui num dever de casa, numa atividade de casa para quem está assistindo. É compartilhar com um amigo uma oração. Manda aquela mensagem ali, posso orar por você? Acho que é um bom dever de casa, né? Sempre bom. A oração é a comunicação com Deus de maneira direta. E a recomendação é orar, ler a Bíblia e exame de autoconsciência. Então, tá aí o recado. Faça uma oração por alguém hoje, manda uma mensagem, manda uma DM. E a gente espera aqui no próximo episódio. Pastor Sócrates, muito obrigada. Obrigado a você. E você, muito obrigada por ter assistido com a gente. Até mais. Tchau, tchau.